estou aqui tentando adicionar o Dom Edilson. Já enviei o convite, ele está conectando. Chegou. O problema é que eu estava tentando no outro celular e não estava dando certo. Ah, certo. Ai, O Dom agora Edilson chegou. Só dar aqui uma boa tarde quem chegou depois. Antes do senhor entrar, eu não falei o nome. Está sim. aqui a minha irmã, o Elma Barbosa, Anderson Cairo, Jerusa. Boa tarde, José Luiz, Ana Márcia, irmã Socorro, irmã Terezinha, que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela companhia. Tá tudo certo aí, Dom Edilson? Penso, né? Finalmente. Eu não sei, o outro O senhor aparelho, eu está estava no... tentando entrar no aparelho da Oi, porque esse que eu estou usando agora, eu estava reservando para a transmissão da missa daqui a pouco, né? Que consome bastante a Uhum, bateria. E aí o outro não estava dando certo, eu não conseguia, eu não entrava na sala. Eu certo. acho que Mas o tem senhor que consegue me ver e atualizar. ouvir? Hein? Consigo lhe ver e ouvir. Pronto, Bem. eu também. Uhum. Então, dá as boas-vindas ao senhor, Dom Edilson, a todos que estão nos acompanhando neste momento. Hoje nós vamos falar um pouco nessa semana de unidade de oração pela unidade dos cristãos, falar sobre o dom do Espírito Santo, que é o fundamento dessa unidade, e sobre esse chamado da igreja para que possamos assim vivenciar a paz e a unidade com outras pessoas que manifestam a mesma fé em Jesus, porém são de outras igrejas. Né? Então, Dom Edilson, bem-vindo. Então, o senhor Obrigado. pode começar. Ok, muito bem. Eu quero então aproveitar para cumprimentar o Padre Welson e cumprimentar as religiosas e irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Nós temos uma grata satisfação de poder conversar um pouco sobre este tema, o dom do Espírito Santo, e sobre a Semana da Unidade. Nós celebrávamos domingo a festa da Ascensão do Senhor e a partir de então, até o domingo próximo, estamos dentro deste espaço de tempo do domingo da Ascensão até o domingo de Pentecostes, realizando esta semana que nós chamamos Semana da Unidade. Eu penso que antes de falarmos do dom do Espírito Santo como um dom, é preciso sempre termos essa clareza que a nossa vida é uma resposta de fé a Deus, que o vemos e o compreendemos dentro de uma perspectiva trinitária. Deus é nosso Pai, Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Dentro da perspectiva como Pai, nós o percebemos, temos uma percepção do Deus que cria, o Criador. Na perspectiva do Deus Filho, nós o vemos como o Deus que salva, Deus Salvador. E na perspectiva do Espírito Santo, nós o vemos como um Deus que santifica. E nós precisamos e sentimos esta necessidade do Espírito Santo, da permanência do Espírito de Deus na vida, que é um dom, não é um dom simplesmente para a igreja. O Espírito Santo não existe em função da igreja. O Espírito Santo existe em função do mundo. O Espírito Santo é Deus e ele existe em função do mundo. E a igreja está a serviço para colaborar pela ação do Espírito Santo com a construção do reino de Deus. Então, eu coloquei aqui uns tópicos que talvez sirvam como ajuda para a nossa reflexão. Eu penso que todos nós temos que ter muita clareza que o Espírito Santo é quem é o agente na ação. Todo esse mundo que nós vivemos, essa realidade que pede de nós ações concretas, mas devemos ter sempre a clareza que o protagonista primeiro de toda a ação da igreja é o Espírito Santo. Ele é o protagonista, ele é o agente. E aí nós podemos dizer que o Espírito Santo, sendo único, com uma única maneira de ser, indivisível,
distribui a graça a cada um conforme lhe apraz. Essa graça do Espírito, ela é distribuída sobre toda a humanidade. E ela se manifesta em cada um conforme a abertura do coração. Não é que o Espírito discrimine e diga, eu quero o Padre Elcio e vou reservar o Padre Elcio para ter todos os benefícios provenientes de mim. E agora o Dom Edilson, não vou reservar só alguns dons, mas, porque ele não merece. Na verdade, tudo vai acontecendo e fluindo de acordo com a abertura do nosso coração. Então, é muito importante que nós, na nossa relação com Deus, tenhamos um coração aberto para Ele, pois é a única forma de Deus agir na nossa vida é tendo um coração que o Espírito tem um só e o mesmo modo de ser. O Espírito é único, tem um só e mesmo modo de ser. Mas por vontade de Deus e pelos méritos de Cristo, produz efeitos diversos. A riqueza da humanidade, da igreja e de todas as instituições que têm pessoas de boa vontade, que procuram fazer o bem à humanidade, a grande riqueza está exatamente pelo fato das pessoas terem capacidades diferentes de fazer coisas. A uns compete, sei lá, a profecia, a sabedoria, a misericórdia, o jejum, o domínio das tendências carnais e por aí vai. Há uma diversidade de dons, como nós sabemos, mas é o mesmo Espírito que vai agir. Está havendo um probleminha, Padre Elcio, do som. Não sei se é aqui no meu celular ou se é já quando eu falo. Certo. Está normal? Eu estou ouvindo bem, mas teve um momento que a Ok. imagem congelou um pouco e falhou um pouco a sua voz. Foi, talvez a internet. Uhum. O senhor Pode ser o está problema próximo da internet. do roteador? Hein? O senhor está Eu próximo do estou roteador? próximo. Tá. Mas sim, próximo, porém na sala de cima, né? O roteador fica na sala de baixo, mas eu estou praticamente bem próximo do roteador. Sim. Ok? Mas Ok. agora normalizou. Normalizou? Pronto, Uhum. e o barulho que eu estava ouvindo também parece que passou. Muito bem. Então, uma coisa importante que nós devemos levar em conta: a igreja nasce do mistério de morte e ressurreição e foi ungida com o Deus do alto, com o Espírito da verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo, todos os textos que nós acompanhávamos na liturgia da semana passada, ele vinha fazendo esta promessa. Eram textos que causavam um certo saudosismo, uma certa nostalgia, porque ele começava a Verdade. preparar os seus discípulos para uma despedida. Mas ele mesmo prometia de que a sua igreja não ficaria abandonada. Ele mandaria o defensor, o Espírito, né? E aí a gente agora está exatamente se preparando para celebrar essa vinda de uma forma extraordinária, esta manifestação do Espírito na vida da igreja, que se dá exatamente na liturgia de Pentecostes. Nós não ficamos abandonados. Esse Espírito, ele permeia a vida da igreja, ele caminha conosco. E ainda lembramos que em todas as épocas da história, o mesmo Espírito Santo a faz descobrir o modo adequado para evangelizar, levando a boa nova até os confins da terra. É bonito isso, porque a igreja ela vai se adequando às realidades, às culturas, ao tempo, mas é sempre o mesmo Espírito. Basta olharmos para o momento presente que nós estamos vivendo. Esse tempo de pandemia obrigou-nos a um comportamento todo diferente do nosso modo de evangelizar. É claro que a evangelização através dos veículos de comunicação já acontecia. Essa evangelização já acontecia. Mas a intensificação
do uso dessas ferramentas de comunicação para que pudéssemos assegurar que a evangelização iria acontecer, isso se deu de uma forma extraordinária. Quem não fazia foi obrigado a aprender a se reinventar para fazer, para assegurar de que os fiéis, o povo de Deus, a família, cada ser humano, aquelas pessoas que têm uma identificação com a igreja, essas pessoas não iriam ficar abandonadas. Porque nós temos uma responsabilidade, não basta que as pessoas sejam batizadas. É responsabilidade nossa alimentar a fé das pessoas. Então, eu diria que o Espírito vai nos iluminando e nos ajudando para que nos adequemos à realidade, a cada momento, a cada época, para que, através da ação deste Espírito, pela força do Espírito, usando a criatividade, sejamos capazes de levar as pessoas continuamente a viver a experiência do amor de Deus. Que é isto que o Espírito Santo faz na vida da gente. Ele nos revela o bem. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Nada existe de bom e puro, de inspirado ou verdadeiro, que não proceda da ação do Espírito Santo. Aquilo que se manifesta de bondade dentro de mim é fruto do Espírito Santo. É bem verdade que às vezes a gente faz as coisas de uma forma tão natural e às vezes nem nos damos conta disso. Tem pessoas que talvez nem tenham a reflexão e o conhecimento e a ciência do que seja o Espírito Santo na vida. E, no entanto, às vezes são pessoas tão boas e são movidas pela força e pela graça deste Espírito Santo por causa da bondade que elas têm no coração. Então, eu volto àquele ponto inicial, porque a ação do Espírito depende da abertura do coração da gente. Não somos nós que temos o controle do Espírito, mas se o coração se abre, o Espírito age. Eu acho que isso é tão bonito. E aí a gente vai vendo que para que isto aconteça, não vai depender de um grau de estudo elevado, nem vai ser por causa de um poder aquisitivo superior. Não é nada disso. Nada disso. O Espírito vai agindo de uma forma assim, extraordinária na vida das pessoas, às vezes aquelas mais simples. Elas nos dão lições de vida que deixam, às vezes, o mundo de boca aberta. São exemplos de santidade que realmente nos tocam e nos fazem sentir a presença de Deus naquele testemunho de fé que aquelas pessoas dão, que são pessoas ungidas. Isso é o que nós chamamos de ser ungido pelo Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas pensam que ser ungido pelo Espírito Santo é porque faz uma bela pregação. Pode até ser, se aquela bela pregação é algo que realmente vem lá de dentro do coração, de fato pode ser a unção do Espírito, é muito mais do que uma reflexão bem feita. É algo que brota do coração e que, de fato, é testemunhado pelo amor. Então, isso é muito importante para nós entendermos e termos discernimentos na nossa vida. O Espírito Santo é dado, mas a recepção da graça depende da abertura de quem acolhe. Eu já tinha dito isto, eu só insisto em dizer. Por isso, nós continuamente fazemos aquela prece: vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enchei o coração dos vossos fiéis. Nós estamos pedindo, não é só pelos demais. Quando nós dizemos enchei os corações dos vossos fiéis, nós nos incluímos. Nós estamos pedindo que o nosso coração se encha de Deus. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos num mundo que às vezes o nosso coração trava. Nós vivemos num mundo que às vezes nós nos tornamos muito secos, muito indiferentes, insensíveis. Esse momento atual de pandemia, por exemplo, que a gente começa a se acostumar com os números, morreram tantos, mais tantos, mais tantos, mais tantos, chega a 30 mil e daqui a pouco parece que a gente já não sente mais nada, como se esses números não dissessem mais nada, como se cada uma daquelas pessoas não tivesse uma história, uma família, e não houvesse sofrimento, dor e angústia no coração de cada família que perde seu ente querido.
Então, é muito importante termos este cuidado, porque à medida que o coração se abre, a gente vai se tornando sensível. A abertura do coração para Deus é importante porque nós nos tornamos sensíveis para a vida, para o mundo. Essa minha relação de proximidade com o Espírito Santo não é para me isolar do mundo, não é para me sentir uma pessoa mais especial e deixar as pessoas de lado. Não, pelo contrário. Quanto mais você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, mais você vai ter um olhar compassivo para com o seu próximo, para com o seu irmão. Deus. Só um comentário. Quando o Sim, senhor fala do dom do Espírito e da abertura do coração, né? É muito sim. interessante isto, porque o Espírito Santo, e assim como toda ação de Deus, ela não é invasiva. É um dom que é dado gratuitamente, mas ao mesmo tempo necessita da acolhida e da liberdade humana, né? Para que ele possa fazer efeito na nossa vida, né? Não é algo que é dado simplesmente por dar, né? Mas é preciso acolher aquilo que está nos dando, que já nos deu no batismo, na crisma, e todos os dias que na Santa Missa, né, que a gente invoca o Espírito Santo sobre os elementos do pão e vinho para a transformação ali do corpo e sangue de Jesus. Então, essa ação de Deus é muito importante ter em mente, né? Que Deus age desde que nós abramos para a sua ação. Então, depende muito da abertura de quem acolhe. Por isso é importante a nossa espiritualidade. Quando nós falamos de espiritualidade, não estamos falando de uma coisa que é fazer nos isolar do mundo, mas é reservar-se por um instante para sabermos estar no mundo. Esse momento que nos reservamos para buscar a nossa espiritualidade nos ajuda muito a ver como é que vamos nos comportar diante das pessoas. As pessoas esperam de nós. Nós somos chamados a dar um testemunho de fé. Nosso testemunho de fé não pode ser uma coisa teórica, vazia, ou simplesmente um conceito que às vezes nós criamos a respeito de Deus e que vamos levar as outras pessoas a conhecer este conceito. É algo que brota muito de dentro das pessoas e que a gente pode ir ajudando os outros a compreender à medida que nós soubermos lidar com as pessoas. O que é um Padre Santo? O que é uma freira santa? O que é um leigo santo? É alguém que se deixa plenificar deste Espírito de Deus, que vai aprendendo a relevar aquilo que é secundário, deixando de lado o que é secundário, e de não deixar e não abrir mão daquilo que é essencial. Então, acho que isso é muito importante. A solenidade de Pentecostes, então, vai nos ajudar a entender isso. A gente vai recordar a inauguração da igreja na qual nós nascemos, e agora, hoje, essa igreja tem uma ligação aqui, vou cortar, estão ligando para mim. E aí, nós vamos hoje dando continuidade a esta missão da igreja, procurando ser uma igreja fervorosa, capaz de levar as pessoas a sentir esse fogo do amor de Deus, o fogo do Espírito Santo. Tá? E é dele que brotam aqueles dons, né, maravilhosos, e são 7 dons principais que nós destacamos como. Não é, mas eu diria que são os dons extraordinários que nós damos uma. Tá? O nosso tempo, vamos administrando, né? Vamos ver se os nossos internautas estão lembrados quais são esses dons. Sabedoria, inteligência, A sua imagem está falhando um pouquinho. fortaleza. Está falhando de novo. E agora, Ah, melhorou? falhou, melhorou. O primeiro dom não deu para ver, para ouvir. Melhorou, melhorou porque eu calei. Ainda Acho que ele não continua está dando travando. dados. Vê se melhora agora. Eu tirei
eu tirei os móveis. Tá bom? Certo. Tá ouvindo, Tá. Padre Elcio? Tranquilo. Tá? Normal? Agora está Tá normal. falhando o áudio. Hein? Não Tá estou ouvindo faltando o senhor. áudio? Está falhando o áudio. É, falhando. Oi. Oi. Agora estou ouvindo. Tá ouvindo? Vamos ver. Eu tirei do Wi-Fi e coloquei nos dados móveis. Vamos ver se fica melhor. Então vamos recordar quais são esses dons: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. São 7 dons. Isso é quando eu vivi o meu processo de catequese, de iniciação à vida cristã. Eu achava que isso era coisa para aprender só em função da crisma. Ou às vezes, na primeira Eucaristia eu nem me lembro. Depois eu achei que fosse algo para aprender em função da crisma, porque se não soubesse poderia não ser crismado. Muitas vezes isso acontece no processo de formação. Nós temos uma formação deturpada. Então acho que é importante a gente ter cuidado para não deixar que a nossa formação seja assim, falha. Esses dons são dons que devem seguir a nossa vida. Então, quanto mais nós nos aprofundamos e entendemos o que é cada dom, o que representa, o que ele significa para nós, então certamente nós vamos talvez ter uma maior abertura, porque à medida que nós compreendemos, talvez seja mais fácil a gente dar uma resposta de fé. Eu não sei, Padre Elcio, o que você sugere? Se a gente segue entrando no detalhe de cada dom, dá para a gente tentar? Dá Porque sim, a gente dá. vai entrar ainda na Semana da Unidade, né? Mas vamos assim, de uma forma Nós bem... nós temos ainda meia hora. Então, de uma forma, procurarei ser objetivo. É tão difícil ser Certo. objetivo. Só um lembrete para os nossos internautas. Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, quiser colocar, pode colocar no comentário, que nós oportunamente vamos respondendo, tá bom? Então, se você pode ir participando, interagindo conosco. Nós temos pessoas nos acompanhando do Rio de Janeiro, de Natal, né? Do Edilson, de Natal, de Parnaíba e de outras cidades da nossa Diocese de Oeiras. Então, sejam todos bem-vindos, querendo colocar algum questionamento ou algum comentário a respeito daquilo que está sendo falado, pode contribuir, dando assim a sua contribuição à nossa live. Muito bem, vocês que estão nos acompanhando, nós agradecemos. Depois essa nossa conversa vai ficar no Face da paróquia, não é, Padre Elson? De modo que a gente Vai, pode e vou também. colocar, Pronto. Aí a gente e, pode e também vou pedir às colocar, pessoas. Hein? Oi? vou colocar também no meu canal do YouTube. Pronto. De modo que as pessoas às vezes não podem acompanhar neste horário, mas de repente elas podem numa outra ocasião. Isso é uma coisa Sim. boa que a internet nos proporciona, né? É, mas assim, nós não temos assim a plenitude, os dons, todos esses 7 dons de forma plena, né? Eles vão se manifestando em cada um de forma diferente, mas eu acho que é muito importante a gente entender, porque à medida que eu entendo o que é cada dom, eu vou buscar, né? Eu vou pedir. Senhor, vem dar-nos sabedoria, dá-lhe o Senhor o entendimento, o conselho e por aí vai, né? A gente vai pedindo a Deus esses dons. Então, o dom da sabedoria nos leva a distinguir o que é essencial e o que não é. Eu preciso ser sábio para entender que tudo que se oferece no mundo, nem tudo é significativo, nem tudo é essencial. Nós vivemos num mundo onde existe muita ilusão. Então, às vezes, nós perdemos muito a nossa energia naquilo que não é essencial. Ser sábio é saber acolher e apreciar o bem em meio às muitas alternativas sedutoras que se colocam diante de nosso livre-arbítrio, confundindo nosso julgamento com aparências que precisam ser descartadas. Então, sábio é aquele que sabe o que não pode ser deixado de mão e aquilo que pode ser
relevado. Que às vezes a gente perde muito tempo e sofre e se angustia por coisas que não são fundamentais na vida e que às vezes nós damos uma atenção além daquilo que se deve. Sabedoria não é necessariamente, Está necessariamente no havendo uma encontro. falha. Agora, o que é que eu faço? Acho que é o problema da internet mesmo. Nesse momento, é, Oi. seu Eu conto acho que é o ficou problema. congelado. Oi. Melhorou? Passou? Ainda? Passou. Eu acho que é o problema da internet mesmo. Porque quando eu uso os dados móveis e desativo o Wi-Fi, geralmente funciona melhor. E mesmo assim, eu não sei se é porque choveu e pode ser que isso esteja atrapalhado um pouquinho. Aqui, quando chove, falta energia e tudo, por aí vai. Bom, vamos tentando, assim, ah, nos adaptar à situação. Nosso Eu internauta acho está que o dizendo importante. que já passou e melhorou. Uhum, certo. Então, a sabedoria, ela não necessariamente envolve inteligência, cultura e entendimento. Não necessariamente. A pessoa sábia pode ser que não seja mais inteligente no sentido de ser uma pessoa capaz de fazer um curso e se destacar numa curso que está fazendo para se formar. Mas são pessoas que têm aquela sabedoria do dia a dia, a sabedoria popular, capacidade de fazer escolhas, porque Deus as ilumina. Então, às vezes, a gente encontra pessoas muito simples, mas elas são sábias, porque elas sabem discernir o que é essencial e o que não é. Então, isso é o dom da sabedoria. O dom da inteligência torna a nossa inteligência capaz de compreender e assimilar os conteúdos das verdades reveladas, auxiliando-se também da ciência, que ilumina a razão, a fim de conhecermos melhor a criação e chegarmos assim ao Criador. Então, nós vamos nos aprendendo a compreender e assimilar os conteúdos da verdade revelada. Nós não sabemos tudo sobre Deus, mas a inteligência vai nos ajudando a compreender cada vez mais essas verdades reveladas, as verdades a respeito de Deus. Então, se nós buscamos, nós vamos aprendendo. Isso é um exercício que nós devemos fazer no dia a dia. O dom do conselho permite à alma o reto discernimento sobre como responder às circunstâncias existenciais. Isso de modo no que diz respeito às próprias decisões que eu tenho que tomar sobre a minha vida e também as orientações que às vezes eu posso dar às pessoas com quem eu convivo. Esse é o dom do conselho. Então, eu vou ter um certo discernimento para saber, dentro de uma circunstância, no momento circunstancial, o que fazer, o que é melhor, por onde ir, que direção, o que é que eu devo fazer. Então, esse dom Deus nos dá para que a gente possa ir sabendo fazer as escolhas certas para a vida e ajudando também as pessoas a fazer escolhas certas na vida. Tem o dom da fortaleza, aquele dom que Deus nos dá, a coragem. A coragem é necessária para enfrentarmos as circunstâncias desafiadoras da vida, a firmeza do caráter. Todos aqueles que são considerados santos pela igreja são pessoas que foram muito fortes, porque elas foram capazes de enfrentar situações adversas, às vezes sofrimentos, perseguições, doenças, tantas situações difíceis, mas elas foram capazes de se manter firmes. Então, é o dom da fortaleza, é a firmeza, você persevera, mesmo que tenha muitas tribulações, mas nada disso vai fazer você tirar o foco. Então, o dom da fortaleza, de um certo modo, é o dom que nos ajuda a manter o foco naquilo que nós queremos. Isso serve para tudo, não é só do ponto de vista religioso, é manter o foco. Por exemplo, você quer fazer um curso e quer se formar.
Então, se você tem esse dom, se você é uma pessoa forte, tem esse dom da fortaleza, então você não perde o seu foco e vai ser persistente naquilo que você quer. Eu acho que é importante por isso. O dom da ciência é o dom divino que aperfeiçoa as nossas faculdades intelectivas e nos ajuda a compreender a realidade como obra do Criador. Então, nós vamos aprendendo é, nós vamos procurando aperfeiçoar as nossas faculdades intelectivas, a nossa capacidade de conhecimento. Nós vamos aperfeiçoando isso. E por isso é importante este dom. Nós vamos sendo iluminados pela fé e pela razão, porque a vida pede isso, para que saibamos ter uma melhor compreensão das coisas. O dom da ciência, portanto, nos abre a contemplação do Criador mediante o conhecimento da criação. É o dom que nos ajuda a ter uma visão e uma perspectiva de mundo dentro de uma realidade daquilo que nós chamamos de ecologia integral, que o Papa Francisco hoje nos interpela muito para isso, para olharmos para o mundo dentro dessa perspectiva de uma ecologia integral, que nos leva a ter uma preocupação com o mundo de um modo geral. Aí tem o dom da piedade, que é a graça que proporciona um relacionamento filial e profundo com Deus, mediante a oração e as práticas piedosas ensinadas pela Igreja. Não é o pieguismo. Piedade e pieguismo é diferente, são experiências diferentes. O pieguismo é, às vezes, uma tentativa de querer mostrar que a pessoa é muito religiosa, mas só pela aparência, pelo modo de se apresentar. Isso é pieguismo. Mas é algo feito com superficialidade. Piedade você faz porque vem lá de dentro do coração. É um ato de piedade, de reverência, de respeito e de busca de Deus, mas sem fazer teatro. Tá? A piedade não é um teatro, a piedade é uma experiência real e concreta de Deus que Ele faz viver aquilo, experimentar aquilo para que você possa se alimentar, porque nós precisamos alimentar a nossa alma com essas práticas de piedade. E o temor de Deus, que não é o temor no sentido de correr com medo dele, mas o temor no sentido de não nos afastarmos dele, de não querer, de não corrermos o risco de confiarmos demais em nós mesmos e acharmos que não precisamos mais de Deus. Então, nós precisamos ser sempre tementes nesse sentido de ser pessoas que sentem a carência de Deus. Eu preciso de Deus na minha vida. Sem Deus, eu não sou nada. No exercício do meu ministério, se eu não procurar esse Deus, se eu achar que agora, porque eu sou bispo, agora eu tenho o controle de Deus e não o contrário, não funciona. Então, esses dons, eles são necessários porque a gente vai aprendendo a medida certa das nossas relações com Deus, com o próximo e as nossas relações conosco. Então, a gente vai aprendendo isto. Tá? Então, mais ou menos, estes são os dons que nós devemos buscar, que são dons que o Espírito reserva para todos nós. À medida que o nosso coração se abre, esses dons vão se manifestando. Cada um ao seu modo, em alguns o dom se manifesta mais do que o outro. Não tem um ser humano assim perfeito que tem essa plenitude dos 7 dons, somente nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos seres humanos que estamos longe de ter tudo isso, né? Buscamos na nossa simplicidade e humildade, devemos ir buscando isso. Estou mexendo aqui no controle do ar-condicionado. Muito bem. Para finalizando essa primeira parte, que o Dom Adilson falou para nós sobre o dom do Espírito Santo, só algumas reações aqui dos nossos internautas, né? Cláudia Leal, lá de Santo Inácio, do Piauí, está Abraço, agradecendo, Cláudio. dizendo que as suas palavras foram uma bênção. Também temos outros internautas aqui que se manifestaram. O Luiz Fernando aí de Oeiras, né?
Luiz da Seata, parabenizando o senhor pelas palavras e pela live excelente. Então, o pessoal, graças a Deus, gostou daquilo que o senhor colocou. Então, a gente agradece a participação dos nossos internautas e o bispo tem a plenitude do Espírito, né? Isso que a igreja diz, né? Então, nada melhor, mais indicado do que a pessoa do bispo para falar sobre o Espírito Santo. E essa plenitude se torna visível quando o sacramento da crisma, né, da confirmação, é reservada, em primeiro lugar, ao senhor bispo, né? Então, esse primeiro momento nós vimos... Lembrando, né, Padre Elcio, que a plenitude do Espírito não é o controle do Espírito, né? Isso, é verdade. Então, é a plenitude que é concedido, né, por meio da comunidade, da igreja, por Jesus Cristo, né? Mas para servir a igreja, né? Servir a comunidade, Isso. nesse sentido. Então, essa semana nós estamos vivenciando a Semana de Unidade, de oração pela unidade dos cristãos, e a igreja nos pede para rezar para que a oração sacerdotal de Jesus não seja apenas um evangelho bonito, escrito pelo evangelista João, mas que se torne realidade na nossa vida, né, na nossa convivência com os outros que pertencem a outras denominações religiosas, a outras igrejas. Então, é muito oportuno nós refletirmos sobre isso. A irmã Terezinha está aqui comentando ainda sobre o, o dom do Espírito, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de formação, e a nós aqui da área pastoral, que nos ajuda a entender melhor a pessoa do Espírito Santo em nossa vida. Então, retomando Um aqui abraço para sobre ela. essa... E lembrando, só lembrando a irmã Terezinha, hoje à noite a gente tem uma conversa, né? Uma reunião online com as religiosas que atuam na nossa diocese. É bom que os ouvintes saibam que também na igreja particular nós temos as religiosas que colaboram com a missão. E hoje à noite vamos ter essa conversa, uma reunião do bispo com as religiosas que estão a serviço da evangelização na diocese de Oeiras. Se o senhor me vê, é porque eu vou estar ajudando as irmãs na, na questão do link, né, da reunião. Ok, ok. Então, Lucilene Lima está aqui agradecendo também ao Senhor pelas sábias palavras, que Jesus derrame muitas bênçãos na sua vida e muita luz para guiar o seu rebanho. Amém. Muito bem. Então, nós vamos dar continuidade à nossa live agora, falando sobre essa semana de oração pela unidade dos cristãos. Então, você, internauta, se tiver alguma dúvida ou alguma colocação que deseja fazer, pode ir fazendo ao longo da explanação de Dom Edilson. Fique à vontade, Dom Edilson. Então, primeiro eu quero lembrar que nós cristãos, enquanto católicos, nós somos em torno de 1,3 bilhão espalhados pelo mundo. Mas além dos católicos, nós temos outras denominações cristãs que se somam em torno de 1 bilhão, que, portanto, a soma dá 2,3 bilhões espalhados pelo mundo. Então, quando nós pensamos enquanto igreja, eu digo nós, não estou falando da igreja de Oeiras, que é uma gotinha d'água no oceano. Estou falando nós, igreja, né? Igreja católica e outras denominações. Quando se pensou em realizar a Semana da Unidade, foi exatamente para aproveitar esse tempo circunstancial em que nós damos uma ênfase muito grande ao Espírito Santo, que o Espírito Santo, por natureza, ele provoca unidade. Se você quer saber se está ou não com o Espírito de Deus dentro de você, é só você saber se você está ajudando a construir pontes, a unir pessoas,
ou se você está sendo causa de divisão. Se você está sendo causa de união, se você está sendo ponte, ajudando as pessoas a se unirem, pode ter certeza, é o Espírito de Deus que está agindo na sua vida. Então, esse momento ele é muito propício para isto, para celebrarmos a Semana da Unidade. Mesmo assim, como a igreja ela é bem diversa, porque ela está presente no mundo inteiro, a gente salienta que no hemisfério norte se celebra em outra época, se celebra no mês de janeiro. E nós, no hemisfério sul, celebramos neste período, por ocasião desse espaço, desse intervalo de tempo entre o domingo da Ascensão do Senhor e o domingo de Pentecostes. Aqui nós realizamos a Semana da Unidade dos Cristãos. Existem instituições que ajudam em termos de encaminhamentos e de organização para garantir a unidade dos cristãos. Alguns em ordem pontifícia, por exemplo, nós temos o Pontifício Conselho para a Promoção e Unidade dos Cristãos. Então, reconhecido pela Igreja Católica, quem é responsável por esse Pontifício Conselho é nomeado pelo Papa e que tem essa missão de fazer a ponte entre outras denominações cristãs, porque nós não somos inimigos. Nós não podemos olhar uns para os outros, católicos e evangélicos, católicos e membros de outras denominações cristãs, como se fôssemos inimigos, declarando guerra uns contra os outros. Quando isto acontece, é um grande sinal de que a nossa fé é muito imatura. E é claro que existe muita imaturidade, porque muitas vezes as pessoas são formadas e orientadas de um modo muito frágil, sem muita profundidade. As pessoas são muito superficiais na formação. E por isso, às vezes, se cria muitos conflitos, muitas brigas, e às vezes essas brigas são acirradas. E precisamos ter muito cuidado com isso. Além do Pontifício Conselho para a Promoção e Unidade dos Cristãos, existe o Conselho Mundial das Igrejas. Esse primeiro Pontifício Conselho são membros da Igreja Católica, que existem para proporcionar ocasiões que ajudam na unidade dos cristãos. Esse outro, Conselho Mundial das Igrejas, ele é formado por representantes de igrejas, tanto a Igreja Católica como outras igrejas tradicionais que sabem caminhar de um modo harmonioso, mesmo tendo as nossas diferenças, mas caminha-se de um modo harmonioso. No Brasil, nós temos, por exemplo, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Inclusive, a cada 5 anos, a campanha da fraternidade, ela é feita, nós dizemos que a campanha da fraternidade ecumênica, ela é feita exatamente e coordenada pelo Conselho das Igrejas Cristãs. E o resultado da campanha favorece esse conselho e o trabalho que se realiza, a ação social que se realiza espalhado pelo mundo inteiro. Então, acho que é importante contextualizar isso para a gente entender que essa Semana da Unidade é uma experiência que se proporciona para que nós, enquanto igrejas, nós, enquanto Igreja Católica e outros que são de outras denominações cristãs, não podemos estar declarando guerra uns contra os outros. Precisamos manter uma relação de respeito mútuo. Eu diria que nas cidades pequenas isso ainda está longe de acontecer muitas vezes, porque as pessoas brigam. Se a gente for alimentar, a coisa pega fogo mesmo. Tá? Então, a gente precisa, nós como padres, temos que ter todo cuidado. A gente tem que ter a clareza, a segurança. A gente precisa preparar os fiéis para que eles tenham saibam dar as justificativas. A gente precisa ter a razão da nossa fé. A gente precisa ter profundidade para a gente apresentar ao mundo a razão da nossa fé. Eu acho que é muito importante isso. Mas isso não precisa ser de uma forma forma tempestiva. Isso pode acontecer de uma forma respeitosa. O que é que nos une? Porque nós pregamos o mesmo Deus,
que é Pai, que é todo-poderoso, que é Criador do céu, da terra. Nós pregamos o mesmo Jesus, que deu a sua vida, que derramou seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Nós pregamos o Espírito Santo, que move os corações daqueles que se abrem, que permitem que ele haja no coração de cada um para fazer o bem à humanidade. Tudo isso é comum a estas igrejas. O que é que diverge? Alguns pontos doutrinários, né? Existem algumas doutrinas que são específicas, alguns dogmas, por exemplo, os dogmas da igreja, do dogma da Imaculada, por exemplo, da Imaculada Conceição, da Assunção de Nossa Senhora. Aí são dogmas que são específicos da Igreja Católica e que são coisas preciosas que nós reservamos para nós. Não vamos brigar com eles se eles não compreenderem, mas nós reservamos para nós e saboreamos estes dogmas como uma experiência rica que nos ajuda a viver a experiência de fé. E aí, cada ano, se trabalha um tema. Este ano, a semana de unidade, sim, aí essa semana de unidade, em cada diocese, acontece da forma como se planeja. Eu diria que muitas vezes nem se planeja, mas pelo menos se reflete. A gente tem a oportunidade de refletir sobre a importância do respeito. Para se fazer a semana de unidade, significa ter que juntar todo mundo, porque essa prática ainda é pequena, pelo menos nós aqui, essa prática é mínima entre o bispo, os padres e pastores, fazer alguma ação que junte todo mundo, isso ainda praticamente não existe. Existem alguns atos litúrgicos que às vezes se dizem ecumênicos, que celebramos às vezes por ocasião de uma formatura, são sinais bem pequeninos que acontecem. Mas se pelo menos soubermos respeitar uns aos outros e não nos tratarmos como inimigos, então a Semana da Unidade já está valendo. Tá? E aí, este ano, estamos refletindo este tema. Quer falar, Padre Elcio? Sim. Pediu a palavra? Só uma experiência assim que eu tive aqui em Francisco Aires, né? Em relação a esse respeito, a esse diálogo, né? Ecumênico com outra igreja cristã. No ano passado, por ocasião da Semana Mundial dos Pobres, né? Nós uma ação social e convidamos a Igreja Assembleia de Deus para que pudesse ajudar devido ao trabalho social que eles também têm. O pastor me acolheu super bem, né? Nós conversamos, dialogamos, o pastor que ainda está aqui. E para dizer assim, que esse diálogo depende muito das duas partes, né? Da abertura tanto de nós enquanto católicos e deles também enquanto evangélicos, né? Porque muitas vezes se discute muitas questões que são periféricas, né? O essencial na nossa vida que é periférica, mas que volta-se para o essencial. O essencial é Jesus. E se a gente tira Jesus do centro e fica brigando por situações e coisas que eles não vão acreditar, porque já tem uma convicção religiosa própria formada, né? Como assim também muitos de nós temos, graças a Deus, então cabe da parte católica o respeito e da parte evangélica, que é o nosso meio mesmo é evangélico, que nós lidamos diariamente, cabe também da parte deles esse respeito, a abertura ao diálogo, né? O padre lá de Parnaíba, que foi meu professor de ecumenismo, ele dizia, na verdade, não existe uma prática ecumênica propriamente dita entre nós aqui, né? Porque se resume aquilo que o senhor estava falando, né? Alguns atos ecumênicos, né? Celebrações. Mas o ecumenismo é o dia a dia, é o diálogo, é a convivência, saber conviver, saber dialogar. Claro que cada um dentro do seu âmbito, né? Por exemplo, não é que agora o padre vai celebrar missa dentro da igreja evangélica e nem o pastor agora vai para a igreja católica, né?
cada um dentro dos seus limites, né? Uhum. Isso, Doutrinários e comportamentais celebrativos. isso. E assim, tem muitas, é, tem muitas ocasiões que podem ser mais propícias para essa unidade, né? Nesse aspecto da caridade, então é um ponto que seria muito fácil de trabalhar, né? Porque a ação caritativa deve fazer parte da vida de qualquer igreja. Se a igreja não tem esse aspecto de preocupação caritativa, então ela certamente é porque ela perdeu a sua identidade cristã. Então seria um ponto de convergência. Na verdade, deve-se buscar os pontos de convergência exatamente porque é a partir desses pontos de convergência que torna-se possível trabalhar juntos sem perder a identidade. Eu acho que é muito importante. Eu, como católico, não vou agora perder a minha identidade de católico, achar que agora tanto faz celebrar a missa como um culto. Não, a missa para mim é a missa, porque eu sou católico e eu entendo, e sei, tenho a compreensão, eu sei porque a missa é importante, porque eu tive a minha formação católica, mas eu não posso também querer que eles, para acreditar em Jesus, tenham que celebrar a missa, eles fazem a celebração do jeito deles, né? Eu acho que isso é muito importante para nós. Então, este ano, o tema que foi escolhido é esse: gentileza gera gentileza. Bonito, né? Gentileza gera gentileza. E Gera. aí eu procurei ver, mas o que significa a palavra gentileza? Significa o caráter de gentil, ação nobre, nobre, ação nobre, não é Nilson Soares Nobre, não é o meu sobrenome, é uma ação nobre, uma ação boa, distinta ou amável, tá? Celebra-se, pronto, é uma ação nobre. E esse tema, gentileza gera gentileza, foi fundamentado em Atos 28:2, que fala exatamente, que contextualiza aquela situação de Paulo, que foi acolhido, né, enquanto havia no período após o naufrágio, né, Paulo foi acolhido dentro de uma situação difícil, ali ele foi acolhido em Atos 28:2. E então aquela prática da gentileza levou a uma relação de proximidade. Na hora que a gente se abre mais, a gente é capaz de ter uma certa delicadeza, uma certa gentileza na relação com as pessoas, então a gente vai desarmando também as outras pessoas que às vezes estão travadas. Isso é muito semelhante a uma relação de marido e mulher que às vezes brigam e que precisam destravar aquele distanciamento, porque às vezes um fica travado em relação ao outro e é preciso que alguém tome a iniciativa. E às vezes, independente de qualquer palavra que se diga, mas o simples gesto que demonstra gentileza na relação com o outro pode ajudar no destravamento dessa relação e numa reaproximação. Então, eu penso que isso é muito importante para nós, para vivermos as nossas relações com as pessoas que, que não são da nossa, que não professam a mesma fé, que não professam a fé católica, mas que são cristãs e que são chamadas a dar o testemunho de fé. Como é que nós damos o nosso testemunho? Acho que é muito importante isso. Como é o nosso testemunho de fé? Como é que nós vamos convencer alguém a ser cristão? Né? O que ser cristão vale a pena, mas se alguém que não é católico nem evangélico se percebe que católicos e evangélicos brigam como gatos e cachorros, esses nunca vão querer ser cristãos, porque eles vão ver que tem algo errado nessa fé, porque a fé não pode me levar a ser desumano na relação com ninguém. A fé humaniza. Se a fé não humaniza, algo está errado. Aliás, foi uma das coisas que mais me causou assim dor e constrangimento, tem sido nesses últimos dias os comportamentos que a gente percebe nas redes sociais,
como as pessoas são, muitas vezes, parecem tão esclarecidas, de frequência às missas, de na vida da igreja, mas às vezes compartilhando determinados textos, falsas notícias, de uma forma assim escrachada, e eu fico me perguntando, meu Deus, o que foi que motivou esse ser humano a ser cristão? O que é que encanta essa pessoa para ser cristão? O que é que leva essa pessoa a assumir essa identidade? Como é que ela faz isso e não se toca que isso é uma contra-testemunha? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, nosso testemunho na vivência da unidade é muito importante para garantir algo que está acima de tudo, que é a paz universal. A paz, esta é a meta que Jesus estabelece para todos os que seguem os seus passos. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E eu não colaboro com a cultura da paz, me desculpe, mas eu não posso dizer que estou assumindo para valer a minha identidade cristã. Padre Elson, o que eu tinha para dizer era isso. Não sei, já são 17 horas e 2 minutos. Lembre-se que nós fizemos um trato. Sim, lembro. Para Então, os só que estão para. nos acompanhando, que daqui a pouco eu tenho missa, que a gente costuma, inclusive, fazer a transmissão também, não no Facebook, mas no meu Instagram. Essa missa acontece na capela da Residência Episcopal às 17h30. Muito bem. A Ceissa Moura de Oeiras fez um comentário aqui. Gratidão, né, ao Padre Welson e a Dona Edilson por este momento de preparação para a festa de Pentecostes. Desejou muita luz e saúde para o Senhor, para que possa guiar o seu rebanho. Obrigado, minha Também amiga. Maria Cristina, se eu não me engano, é de Floresta do Piauí. Precisamos mesmo dar razão à nossa fé, deixar Deus dar rumo à nossa vida. Muito bom ouvir isso. Então, ficou com essa síntese da mensagem sobre a semana de oração pela unidade dos cristãos. Então, a gente agradece, Dom Edilson, pela disponibilidade, por estar conosco nesta tarde de terça-feira. Lembrando aos nossos internautas que nós estamos fazendo lives formativas 3 vezes na semana. Terça-feira, 4 horas, todos os dias, 4 horas da tarde. Terça, quinta e sábado. Então, nós estávamos falando sobre os dogmas da Virgem Maria nas lives anteriores. Nós vimos Maria nos 4 evangelhos, vimos o dogma da maternidade de Maria, vimos o dogma da Imaculada Conceição. Na próxima quinta-feira, veremos o dogma da virgindade de Maria. Maria sempre virgem, com o Padre Rogério Nascimento. Então, obrigado, Edilson, pela disponibilidade, como havia dito, por estar conosco nesta tarde, tirando esse tempinho para falar com o pessoal aqui de Francisco Aires e as demais pessoas que são amigas nossas no meu Facebook, da Pascom e no seu também. De nada, Padre Elson. Quero lhe parabenizar pela iniciativa, né? Nós falávamos no início, a igreja teve que se reinventar nessa circunstância do coronavírus e quem sabe que isso não seja algo que veio para ficar, né? Parabenizo-lhe pela iniciativa. Você e a equipe da Pastoral da Comunicação têm demonstrado, não somente agora, a PASCOM aí começou já antes do problema do coronavírus, e tem sido uma equipe muito atuante. Uma equipe atuante, eu parabenizo por isso. Tá? Desejo-lhe uma boa missão aí, você, as irmãs e os agentes e pastorais, mesmo não podendo realizar os encontros presenciais, não deixem de proporcionar estes momentos significativos para os fiéis. Uma coisa boa que acontece quando nós realizamos um ato dessa natureza é porque se abre as fronteiras da paróquia, né? Porque, de repente, todo mundo pode entrar. São pessoas em qualquer parte da diocese, fora da diocese. Tem gente lá de Natal, olha aí.
Então, Uhum. vai proporcionando isso, né? A gente vai tirando as cercas que existem nos limites paroquiais, diocesanos, e tudo vai ficando um campo só, que é o campo da evangelização e da igreja que se faz presente no mundo inteiro. Isso é maravilhoso. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Vamos concluir invocando essa bênção de Deus, né? Vamos Sim, pedir a sim. bênção de Deus para esta paróquia, essa área pastoral, quase paróquia de Francisco Aires, que será em breve, e a bênção para quem está nesse momento nos acompanhando. O Senhor esteja convosco, Ele Ele está no está meio no de meio nós. de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Um abraço. Amém. Obrigado, Adilson. Obrigado, internauta. Nos encontraremos à noite aqui também com a Santa Missa, às 19 horas. Amanhã temos o Santo Terço, ao meio-dia. E na quinta-feira, com a live com o Padre Rogério, falando sobre o dogma da Virgindade de Maria. Muito obrigado.